O Congresso Nacional se reúne nesta terça-feira para analisar o veto presidencial sobre a polêmica divisão dos royalties do petróleo. São mais de 100 dispositivos que dividiram as bancadas do Senado e da Câmara entre produtores e não produtores de petróleo. No Congresso, deputados e senadores prevêem uma sessão complicada. Seguramente estaremos indo às últimas consequências na manutenção daquilo que nós consideramos que é nosso direito. A vontade de derrubar o veto é muito grande e eu aguardo até que isso aconteça. Os parlamentares devem analisar o veto da presidente Dilma à lei dos royalties do petróleo. Se for derrubado, o dinheiro que compensa os estados e municípios produtores pelos danos que sofrem com a exploração, previsto em contratos já assinados, terá que ser dividido com as outras unidades da federação. Rio de Janeiro e Espírito Santo, responsáveis por quase 90% da produção, reclamam. No momento que você assina um contrato para exploração do campo de petróleo, você estabelece todos os elementos da obrigação. Nesse dia você estabelece quem tem direito a royalty, qual é o montante que vai pagar, quem recebe, quem paga, e você não pode posteriormente modificar essas regras em relação a contratos já assinados. A preocupação de Rio de Janeiro e Espírito Santo tem um motivo. Se o veto cair, a participação de estados produtores seria reduzida para 20% e dos municípios para 15%. Do outro lado, estados não produtores passariam a receber, em vez dos atuais 1,75%, 21% dos royalties, o mesmo percentual para cidades que não produzem petróleo. Os recursos vêm da arrecadação de tributos de empresas do setor petrolífero. Nada mais justo ser compartilhado com todos, principalmente com redirecionamento para uma área que é fundamental para a justiça social do nosso país, que é a aplicação na educação. Se forem derrotados na votação, Rio de Janeiro e Espírito Santo vão recorrer à justiça. Não é possível que você tenha uma alteração de regra, não é possível que você não considere contratos que já foram assinados. Como a disputa é entre interesses dos estados, a oposição liberou a bancada para votar como quiser. Cada senador do PSDB vai tomar a sua orientação, geralmente em consonância com o governo do estado que ele representa. E parlamentares do governo dizem que a presidente Dilma não pressiona pela manutenção do veto. Essa é uma matéria que não tem fechamento de questão e que o governo não está interferindo diretamente pelo tamanho do envolvimento que nós temos de uma base suprapartidária aqui. Os partidos estão divididos. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, divulgou as regras da sessão desta terça-feira. Elas foram definidas pela Secretaria-Geral da Mesa com base no regimento comum. Vão ser analisados 140 dispositivos referentes à lei de partilha dos royalties do petróleo. Pelo menos 4 senadores e 6 deputados federais vão poder discutir a matéria por até 20 minutos cada um. Depois disso, líderes partidários poderão solicitar o encerramento das discussões. Como a votação é secreta, os parlamentares vão utilizar cédulas de papel. E para derrubar o veto, serão necessários votos de 41 senadores e de 257 deputados, ou seja, a maioria absoluta em cada uma das casas legislativas. Depois de analisar os vetos sobre os royalties amanhã à noite mesmo, o presidente Renan Calheiros poderá colocar em votação o orçamento de 2013.